Boa noite, povo lindo por dentro. Tudo tranquilo, tudo na paz. Olha o Negão Ayrton aqui de novo para, em mais um vídeo curto, te munir de informações que irão ser cobradas na sua prova. Hoje cedo, ainda dentro das dependências do shopping em que a academia que eu faço atividade física está localizada, e eu gravei um vídeo curto sobre língua portuguesa e, salvo engano, falei sobre concordância verbal. Eu disse que na concordância verbal a relação entre o sujeito e o núcleo, aliás, entre o verbo e o núcleo do sujeito ao qual ele se refere. Beleza? Muito bem. E eu disse para vocês que o lado ruim é que esta regra simples não é cobrada na sua prova. Eles vão buscar regras especiais de concordância verbal. E uma delas, a mais manjada de todas, que se errar, somente você vai errar no mundo do seu bisonho, é aquela que envolve o verbo haver no sentido de existir. Qualquer babaca que está estudando para concurso público, qualquer beócio, qualquer energúmeno sabe que o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não se liga a sujeito. Então significa dizer que se você estiver fazendo a sua prova e a banca cobrar de você a oração sem sujeito, a oração em que o verbo é impessoal, você vai buscar a alternativa em que o verbo haver esteja empregado no sentido de existir. Por exemplo, você está passando por uma determinada rodovia e verifica um acidente. E lá na frente, você é abordado por pessoas que querem saber de você o que aconteceu momentos antes. E você vai dizer que houve um acidente e que naquele acidente havia muitas pessoas feridas. No acidente havia muitas pessoas feridas. Aquele que não está estudando vai dizer o quê? Muitas pessoas haviam. Você que está estudando percebe claramente que o verbo haver foi empregado no sentido de existir. E se ele foi empregado no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não se liga a sujeito. E, portanto, a forma correta de falar e de gravar é: naquele acidente havia muitas vítimas. Entendeu? Se você vai dizer muitos motivos há para que você estude língua portuguesa. Muitos motivos há para que você estude língua portuguesa, porque o verbo haver aqui está no sentido de existir e ele tem que ficar no singular. Por quê? Porque ele não se liga a sujeito e, apesar de ele estar relacionado com muitos motivos, como ele está no sentido de existir, ele não é flexionado para o plural, ele permanece no singular, porque se trata de uma oração sem sujeito. Então, vou repetir: o verbo haver no sentido de existir não se liga a sujeito, ele permanece sempre no singular. Ok? Se você for flexionar para o plural, você vai ter que trocar o verbo haver pelo verbo existir. Existiam muitas vítimas naquele acidente. Existem muitos motivos para que vocês estudem língua portuguesa. Mas se você opta em usar o verbo haver no sentido de existir, ele não é flexionado pelo plural, porque ele não se liga a sujeito. Ele é impessoal. Entendeu? Então, se eu digo, existem muitas pessoas que procrastinam
o estudo de língua portuguesa. Existem muitas pessoas. Aqui o verbo era plural, porque eu estou empregando o verbo existir. Agora, se eu quero colocar o verbo haver, eu tenho que dizer: há muitas pessoas que procrastinam o estudo de língua portuguesa, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não é para o plural. Ok? Eu não digo haviam muitos motivos, eu digo há muitos motivos. Havia muitos motivos. Se eu quero fazer referência ao passado. Entendeu? Espero que sim. Este mesmo entendimento é aplicado para o verbo fazer, mas para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos estudar o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido no próximo vídeo. Espero que você tenha entendido. Fique com Deus. Tenha uma noite abençoada. Daqui a pouco eu vou estar em sala de aula para mais um encontro presencial.